Now Taxes is 100% free when you file in the TurboTax app if you didn't file with us last year. Oh, yeah? Yeah, just do your own taxes in the app by 2/18. What if I have lots of forms? All good, all 100% free. What if I had 3 jobs? Still 100% free. What if I once saw Bigfoot? That has nothing to do with taxes, so still 100% free. Now that's what I'm talking about. Now this is Taxes. See if you qualify in the TurboTax app. Excludes TurboTax Live, must start and file in app by 2/18. Alguma verdade, uma verdade que não é aquela verdade com grandes reflexões. Algumas pessoas criam hoje, por causa da internet, essa mentalidade. E sendo que as histórias, elas têm um movimento de mudar. Oi, tudo bem? Tá no ar mais uma edição do Live com o Autor. Eu me chamo Raik e hoje eu vou conversar com o autor português Manuel Jorge Marmelo aqui no Live com o Autor, nesta edição de hoje. E eu quero te convidar para você mandar esta edição para todos os seus amigos, esse episódio. Envie aí para todos os seus amigos este episódio e acompanhe este podcast que está imperdível com o Manuel Jorge Marmelo. Tá? Ele é um autor português e, mais uma vez, vamos lá para Portugal conversar com mais um autor português, entender da literatura de lá do nosso país irmão, né? E também aí o processo criativo, né, de um autor português. Tá bom? Então este é o momento de você enviar agora para todos os amigos. Já começa a enviar para todo mundo aí esse episódio. Tá certinho? Combinado assim? E antes de ir para o episódio de hoje, eu quero te indicar a minha newsletter que está na bio deste episódio. Então segue a minha newsletter, você que tem LinkedIn. Se você não tem LinkedIn, faz um LinkedIn para você, tá bom? LinkedIn é importante. E eu quero te convidar também a participar aí, né, da minha mentoria. As inscrições ainda estão abertas. Neste mês eu estou deixando aí com 40% de desconto, então vai até o dia 31, fechou dia 31, volta para o valor normal a sessão, então tá com 40% de desconto. Tem algumas pessoas já entrando em contato, já começando a fazer aí a sua mentoria. Então você pode ser um mentorado também por mim, você que está aí querendo escrever um livro, ou talvez está escrevendo um livro e está um pouco perdido e está precisando de um direcionamento. Eu tenho uma experiência muito bacana e eu posso passar essa experiência para você, tá bom? Então aproveita essa promoção que está rolando aí neste mês, que finaliza no dia 31. Você tem até a meia-noite para me mandar aí uma mensagem de WhatsApp ou um e-mail para a gente marcar uma videoconferência e entender o seu processo criativo. Fechado? E se você já tiver terminado o seu livro e está pensando em mandar para uma leitura crítica, estou por aqui. É só você mandar para que eu possa dar essa calibrada aí no seu livro, né? E dar essa ajudinha, tá bom? A leitura crítica que eu trabalho. E também tem o Copydesk, que a gente pode estar aí fazendo para o seu livro também. Esses são os mexãs aí do programa de hoje e você está ligado aqui no Live com o Autor. E vamos para o episódio, sem mais enrolação, porque esse episódio, como todos aqui, está incrível. Vamos lá, 3, 2, 1... claquete. Não tem claquete, mas eu sempre falo. Bom, eu sou Manuel Jorge Marmelo, sou um escritor português, fui jornalista durante 23 anos. Neste momento estou praticamente dedicado só à literatura. Tenho 50 anos e a minha vida é um pouco isto, é ler e escrever, primeiro como jornalista, agora como escritor. Tem sido muito isso, tem sido digamos que mesmo a minha vida profissional como jornalista é tributária da minha experiência como leitor, ou seja, foi o facto de eu gostar muito de ler que me permitiu desenvolver a ferramenta linguística que depois me permitiu aceder ao jornalismo como profissional, ainda com 18 anos de idade. Foi assim um início bastante cedo, mas que de algum modo depois permitiu, pela prática diária do jornalismo escrito, acabou por me permitir também relativamente cedo começar a escrever ficção e a publicar ficção. O meu primeiro livro saiu quando eu tinha 22 anos, chamava-se O Homem que Julgou Morrer de Amor, e a partir daí fui publicando. Hoje tenho quase 30 livros publicados, nas mais diversas vertentes, desde literatura infantil a crónicas,
contos, sendo que aquilo que eu faço mais é escrever romance, é escrever ficção com um fôlego mais longo, digamos assim. Manuel, e como você mesmo disse, né, você é jornalista por formação e jornalista premiado aí em Portugal. O quanto disso interfere na sua ficção? Eu creio que os jornalistas desenvolvem uma forma muito específica de olhar a realidade, de estar atento a certos fenómenos da realidade, e esse olhar de algum modo também auxilia o trabalho de escritor, mesmo ao nível da seleção dos temas que eu trato nos meus livros, de algum modo são tributários dessa visão que o jornalismo me permitiu desenvolver, mas que hoje eu atribuo, na verdade, mais a uma condição de cidadão, ou seja, o cidadão Jorge Marmelo está sempre ao lado do escritor Jorge Marmelo, de algum modo a puxar para que os temas sejam de algum modo relacionados com os grandes assuntos do meu tempo, do nosso tempo. E dentro disso causa-se uma provocação, né? Porque você fala sobre vários assuntos, né? Você consegue abordar vários assuntos e provocar os seus leitores, né? Fazendo os leitores pensarem, também usando técnicas jornalísticas, né? Dentro ali da sua forma de contar histórias, mas prestando atenção mais no fato, no que o personagem quer, né? Você trabalha o personagem de qual maneira dentro da sua história? Bom, os personagens, a maior parte das vezes, surgem como tributários da própria história, ou seja, há uma história, há um assunto que eu quero tratar literariamente, e em função desse assunto, de algum modo, os personagens surgem para ser postos ao serviço do tema que eu quero tratar. Por exemplo, para referir este livro mais recente, eu tinha um conjunto de histórias familiares, mas queria, a dada altura surgiu a vontade de tratar neste livro o tema da eutanásia. Então, de algum modo, surgiu o personagem do velho professor Nicolau Coelho, com quase 90 anos, que está nos seus últimos meses de vida, e que se retira para uma vila para de algum modo refletir sobre a sua vida, e ao refletir sobre a sua vida e sobre a sua morte, que é uma parte essencial, embora seja a última parte da vida, mas não deixa de ser um momento das nossas vidas. A partir daí permite fazer essa reflexão sobre a questão da eutanásia ou da morte medicamente assistida. Não sei exatamente qual é o termo que vocês usam no Brasil, mas é isso, de algum modo as personagens surgem ao serviço da história e do tema que eu quero tratar. Você falando sobre a morte, né, o fim da vida, que é a única certeza que nós temos, né, e retratar isso em palavras, o quanto da reflexão, né, que você traz nesse livro, esse personagem tem de você, que sempre a gente como escritor, a gente coloca assim um pouco, né, ali, né, nesse personagem, né, porque você é um homem já de 50 anos, você viveu mais de 20 anos trabalhando como jornalista e hoje vive 100% da escrita, né? E tem a sua pausa, né? Para você entender, né, melhor a vida, porque é uma pausa, né, que você está dando na sua profissão, como se fosse esse personagem. Por isso que eu te pergunto, quanto desse personagem existe ali de você em reflexão? E existe sempre alguma coisa, todos os personagens de todos os livros de algum modo são tributários de quem os escreve. Depois não é sempre do mesmo modo, não é sempre na mesma medida. O que eu creio é que os grandes temas da literatura são os mesmos desde que apareceu o teatro na Grécia, provavelmente, ou mesmo antes disso.
E a morte é um desses temas. A morte é um dos grandes temas que de algum modo tem alimentado a literatura desde o início dos tempos. Agora, cada escritor tem a sua própria vivência, tem as suas próprias experiências, e é essa vivência particular que cada escritor adquire na sua vida que permite depois que 500 livros que tratem o tema da morte sejam sempre diferentes, porque cada um de nós tem uma visão diferente sobre esse assunto, e obviamente que um escritor que tem que teve uma vida diferente da vida de todos os outros escritores vai tratar este assunto de um modo particular e único e o mais possível original. A Última Curva do Caminho, né, é um livro de fôlego, né, um romance onde você encontra um homem já idoso no fim da vida, né, que faz um mergulho na nostalgia, né, de quem ele era, dos arrependimentos, e como o leitor vai se conectar, né, a esse personagem dentro desses fragmentos de nostalgia na vida desse personagem. O que o leitor ele pode esperar desse personagem, desse homem, né, que decide, que entende que agora é o fim? Bom, desde logo pode esperar uma reflexão sobre esse momento muito particular das nossas vidas. O Nicolau Coelho reflete sobre a questão da sua própria morte, da sua própria finitude, também de algum modo da eternidade a que nós todos podemos aspirar, não no sentido religioso da palavra eternidade, mas no sentido em que tudo aquilo que está no universo, cada folha de árvore, cada grão de areia, os seus componentes essenciais estão no universo e estão no mundo desde sempre e para sempre, ou seja, de algum modo nós somos todos feitos de materiais que vão sendo reciclados pela natureza, e isso é uma forma de eternidade muito concreta, que não tem nada a ver com a eternidade que as religiões prometem. Mas depois, para além disso, há também se pode esperar recordações da vida deste personagem, flashbacks do seu passado, reflexões sobre assuntos do presente, por exemplo, sobre o ponto a que chegamos de desenvolvimento da inteligência artificial, por exemplo, de que modo isso está, por um lado, a facilitar uma série de tarefas humanas, mas ao mesmo tempo a desumanizá-las, digamos assim. Falando um pouquinho da sua carreira, que hoje você vive 100%, né, do ato de escrever, né? Você pode... Mais ou menos. Mais ou menos, né? Sim. Desse ato de escrever, né? Como né, você abraçar, né? Falar assim, eu sou um escritor e estou aqui pela escrita no momento de tecnologia, onde as pessoas, elas não abraçam tanto a literatura de ficção, né? Aqui, pelo menos aqui no Brasil, os livros que são mais vendidos são livros de não ficção, e eu vejo um impasse, né, nisso, né? Porque as pessoas acham que a ficção ela não tem um grande significado, ela não traz grandes reflexões. Algumas pessoas criam hoje, por causa da internet, essa mentalidade, e sendo que as histórias elas têm um movimento de mudar e trazer grandes reflexões, como os clássicos, né? Você vê clássicos de Dostoiévski, você vê poemas como de Fernando Pessoa, você vê textos, né? Ensaios como o do Eco, né? Humberto Eco, que traz reflexões grandes e além dos livros de ficção dele, que é o caso. Dentro disso, o que você vê, né? Como você vê, né, esse momento atual para o escritor, né, sobreviver do ato de escrever? Bom, sobreviver é a palavra adequada, porque um escritor como eu, que não vende muitos livros, de facto não consegue viver da escrita. E, portanto, quando eu há pouco disse que vivia apenas mais ou menos, é porque
Tenho um outro trabalho para pagar as contas, digamos assim, mas que não chega sequer a ser uma profissão, porque são apenas algumas horas por semana que ocupo nesse trabalho que me paga as contas cá de casa. Mas depois a única profissão que eu tenho neste momento que me ocupa de facto muito tempo é a profissão de escritor, por muito que o produto da venda dos livros não chegue para pagar nada, na verdade. Ou seja, eu morreria de fome se tivesse que viver dos livros que escrevo. Então Shakespeare tem sorte. Mas Do seu tempo. Shakespeare escrevia teatro, e o teatro, apesar de tudo, tem aquela relação mais imediata com o público e de algum modo tem uma retribuição imediata. Nós escrevemos um livro, o livro sai, nós vamos só receber os direitos de autor daqui a um ano, quando as editoras fazem as contas, e portanto, se não tivermos outro modo de viver durante este ano, a coisa fica bem difícil. Mas há alguma coisa que nos empurra para isto. De algum modo, eu gosto muito daquela ideia segundo a qual, embora aquilo que nós façamos é contar histórias, escrever histórias, de algum modo tentamos que essas histórias, por muito simples às vezes que sejam, essas histórias procuram tocar alguma verdade, uma verdade que não é aquela verdade com V maiúsculo, a verdade dos dicionários, mas é uma verdade para quem a procura, para o escritor, e pode ser uma verdade para o leitor que, lendo o livro que nós escrevemos, descobre ali alguma coisa que comunica consigo e que abre uma janela e que faz olhar para um determinado assunto de uma maneira nova. Então, o fato é, o escritor ele é um ser obsessivo, né? Que o que move é o contar, é o dizer, é a revolta. Aí causa essa obsessão de escrever compulsivamente, contar histórias. Assim, eu não escrevo compulsivamente, eu escrevo quando entendo que tenho alguma coisa para escrever, alguma coisa para comunicar às outras pessoas. Eu não vejo esta atividade como uma coisa obsessiva, é um enorme prazer que eu tenho, contar histórias, inventar as histórias, ver as histórias nascer, os personagens crescerem e desenvolverem-se e começarem a falar, e às vezes até começarem a pensar pela sua própria cabeça. Isto sim é um processo que me interessa, e é um processo que de algum modo mesmo para mim, que faço isto há mais de 25 anos, isto continua a ter uma componente enorme de magia, se quiseres. Ver o modo como, juntando algumas letras, que é uma ferramenta que de algum modo toda a gente hoje em dia domina, juntando algumas letras nós conseguimos criar mundos e criar personagens e que têm vidas próprias. Isto, para mim, ao fim de todos estes anos, continua a ser de algum modo mágico, porque eu não consigo sequer explicar muito bem como é que isto acontece. Ou seja, eu sento-me em frente ao computador, e ao fim de algum tempo as coisas começam-se a conectar e a organizar para dar origem a uma ficção, a um objeto literário, a uma obra. Ótimo. Então, na sua maneira de escrever, você sempre deixa sair. Você não planeja antes, você não cria um esboço antes. Não. Eu fiz isso só no meu primeiro livro, no livro de que falei há pouco, em que criei um esboço prévio, e a partir daí nunca mais fiz esse esboço prévio. A maior parte das vezes não sei como é que o livro vai acabar, como é que o livro se vai desenvolver. A própria história acaba por me levar. E aliás, um dos meus livros, já com alguns anos, chama-se precisamente Aonde o Vento Me Levar, que é uma frase que o escritor espanhol Enrique Vila-Matas conta numa crónica que viu um dia escrita na parede de um banheiro, de uma casa de banho, e lhe pareceu que essa frase
não só poderia dar um bom título de um livro, como de algum modo descreve muito bem aquilo que é o processo de criação literário, esse aonde o vento me levar. E de algum modo eu nesse livro, embora o livro não tenha nada a ver com o Henrique Vila-Matas, pareceu-me que fazer aquilo que ele sugeria na sua crónica, ou seja, dar utilizar aquela frase para dar título a um livro, era uma espécie de homenagem e, portanto, pareceu-me que também se adequava à própria narrativa desse livro e é isso, é muito essa sensação de que os livros se organizam ao sabor de uma série de acasos e de conexões algo misteriosas que depois dão origem a algo que de algum modo nos transcende, ou pelo menos transcende aquilo que é a ideia original, a faísca que dá origem ao livro. Então, você coloca para fora como se fosse ali um parto, né? Vamos colocar nesse sentido figurado, né? Você vai gestando o livro, né? E sim, embora seja um parto nada doloroso, como eu disse, escrever prazeroso no seu é caso. um prazer absoluto, portanto não é um parto sem dor, digamos assim. Esse é um milagre. Sim, claro que há momentos em que a história parece que não avança, em que as coisas não seguem no caminho que nós esperávamos que seguissem. Este livro mais recente que saiu, tive 11 anos a dar voltas ao livro até conseguir encontrar a forma definitiva. Portanto, há aqui uma série de momentos em que há alguma angústia associada. E muitas vezes momentos em que queremos desistir e em que desisti várias vezes deste livro e deixei-o de lado e fui fazer outros livros, mas no final o processo para mim, pelo menos, eu não posso falar por todos os escritores, mas para mim o processo é essencialmente um enorme prazer. Sim, porque para alguns escritores é meio dolorido. Na verdade, o escritor ele gosta desse lado romântico, né, da dor, né? Ele gosta de romantizar a dor quando escrever. E encaram-se como bloqueio criativo, né? Bloqueio criativo. Aí você não consegue escrever, aí você não consegue jogar para fora, porque tem ali algumas travas. O dia a dia, né? O dia a dia ele mata a mente criativa, né? Esse momento, igual agora, tudo que a gente está passando. Imagina só para uma mente criativa como é estar num país, né, onde está eclodindo uma guerra, né? Como é estar num país onde está acontecendo terremoto, né, para uma mente criativa. Sim. E mesmo isso não acontecendo no seu local, né, você já tem essas travas, né? Você já tem isso que te trava o dia a dia natural da nossa existência. E nós, como pessoas criativas, né, eu acho que a gente sofre um pouquinho a mais da medida, até tanto porque algumas pessoas sentem esse prazer, né, do sofrimento, né, até para escrever. Vários escritores falam para mim que é bom, né, sofrer um pouco para poder jogar para fora. Já outros diz que não. Sim, isso né? tem a ver um pouco com aquela frase famosa do Fernando Pessoa, quando ele diz que o poeta é aquele que tem que fingir que é a dor que deveras sente, né? Esse jogo entre a dor fingida para poder, no fundo, escrever essa dor no livro ou no poema que se escreve. Tem a ver com isso, mas eu acho que a questão desses momentos algo tumultuados que tu falaste, uma guerra ou um terremoto, pode funcionar em ambos os sentidos, ou seja, para algumas pessoas pode funcionar como um bloqueio criativo, porque estão mergulhadas nesse tumulto e nesse tropel de sentimentos, mas esse tropel de sentimentos também, por outro lado, pode ser bastante criativo, pode ajudar a ser criativo. Nós temos exemplos de livros escritos
em épocas de guerra, temos exemplos de livros escritos em campos de concentração durante o Holocausto, esses momentos, de algum modo, aquilo que os ingleses chamam o defining moment, também podem ser desbloqueadores da criatividade. Uma pausa bem rápida para te dar uma dica que é muito importante para você. Você tem uma história na cabeça e está pensando em escrever um livro? Ou já começou a escrever e não conseguiu sair muito do lugar? Eu vou te dar uma dica de um livro de técnicas de escrita e estruturação de história que vai mudar a sua vida. Anota aí. Desperte o seu escritor interior. 18 dicas profissionais sobre escrita e um guia prático para você estruturar a sua história, da ideia as cenas e começar a escrever hoje mesmo. O autor Igor A. Moura preparou esse livro para te ajudar. Baixe o seu pelo Kindle Unlimited ou compre na Amazon por somente R$ 11,50. O link está aqui na bio deste episódio. Manuel, para você, o que é escrever? O que é escrever para você? Não, como eu dizia há pouco, há aqui uma série de coisas que para mim acontecem muito misteriosamente. Ou seja, escrever, para mim, como para qualquer pessoa, é alinhar letras umas a seguir às outras para formar palavras, depois alinhar palavras atrás umas das outras para alinhar frases portanto, o processo é o mesmo para qualquer pessoa, quer para aquela pessoa que aprendeu a escrever a semana passada, quer para alguém que faz isto profissionalmente. Agora, o momento em que nós começamos a ser capazes de escrever ficção, de produzir literatura, continua, como te dizia há pouco, a ser para mim algo misterioso. Portanto, escrever para mim é um prazer enorme, é uma forma de comunicar com o outro, as pessoas, é uma forma de refletir sobre as questões que me preocupam ou me angustiam, é também uma forma de salvaguardar, de proteger, de desenvolver o nosso idioma, que é o mesmo aqui em Portugal e aí no Brasil. Temos jeitos diferentes de falar esta língua, mas a língua é a mesma. E muitas vezes, neste livro mais recente, por exemplo, eu utilizo 2 ou 3 vezes ao longo do livro a palavra nonada do Guimarães Rosa, do teu conterrâneo mineiro aí. Porque me parece que é uma palavra belíssima, é um neologismo belíssimo, e que provavelmente por excesso de respeito ao Guimarães Rosa não costuma ser utilizada nas obras literárias do nosso tempo, como de algum modo nós aquela palavra tivesse passado a ser uma palavra que pertence ao Guimarães Rosa. Eu não vejo isso dessa forma. Eu acho que o Guimarães Rosa inventou aquela palavra, ela está até nos dicionários e, portanto, se a palavra existe, qualquer um de nós pode utilizá-la. E, portanto, para mim, enquanto escritor, escrever também é o procurar manter vivas todas as palavras do meu idioma, não só aquelas que as pessoas utilizam todos os dias, ou aquele vocabulário muito restrito que as pessoas utilizam para trocar mensagens nos telemóveis. Eu procuro que os meus livros sejam também um depósito de palavras que de algum modo se estão a perder, e procuro lá pelo meio, em algumas frases, procuro que essas palavras surjam, pelo menos para que as pessoas fiquem, se não conhecerem a palavra, fiquem curiosas e vão procurar no dicionário e, quem sabe, voltem a utilizá-las. Maravilha. Eu converso muito com um amigo meu, que é um escritor aqui no Brasil, Daniel Barros, sobre o simples sofisticado, né? Que é isso que você faz. De pegar palavras que às vezes não são tão usuais, né? E estar ali usando elas nas frases, né? Para manter, né, essas palavras vivas, né? Que mesmo que você
coloque um texto, vamos dizer, simples, né, ao olhar de algumas pessoas, né, que todos possam ler, mas que tenha uma sofisticação estética, né, no texto, né? Eu Sim. chamo esse simples sofisticado, que é isso que você faz, né, que dá para todas as pessoas lerem, entenderem a história, ver o fluxo, né, que está ali dentro, né, daquele contexto, e isso é importante, esse resgate, isso é bonito também de se ouvir, né? Sim, São curioso. escritores que estão preocupados hoje em dia com isso. Uhum, uhum. Curiosamente, há um livro do qual eu sou coautor, que saiu aí no Brasil há 5 ou 6 meses, pela Paulas Editora, chamada Verbetes para um Dicionário Afetivo, que é feito, foi um livro feito por mim, pelos angolanos Onjak e Ana Paula Tavares e pelo brasileiro Paulinho Assunção. E o que este livro faz de algum modo, a partir de um conjunto de palavras, imagina casa, imagina animal, imagina... São vários termos de partida. Cada um de nós, um português, um brasileiro e 2 angolanos, de algum modo procuramos dizer ou contar uma história que de algum modo explique o que esses verbetes significam para cada um de nós. E foi um exercício muito curioso, porque de algum modo acaba, a partir desta espécie de jogo literário, acaba por permitir resgatar palavras do português que se fala em África, palavras do português que se fala no Brasil, palavras do português que se fala em Portugal, misturadas também com regionalismos portugueses, com regionalismos brasileiros e até com palavras dos idiomas indígenas de Angola. E isto parece-me que é uma forma também de manter viva não só as palavras da nossa cultura comum, mas os laços que nos unem enquanto falantes de um mesmo idioma. Eu quero pedir para você, para a gente finalizar, eu quero pedir para você me indicar um livro, ou se você acompanha filmes, séries também, se você ou algo que você esteja também ouvindo, né, que seja interessante para a gente passar aqui para os ouvintes, e também indique aonde pode comprar o seu livro, tá? Para os ouvintes brasileiros, podem encontrar nas livrarias brasileiras o Verbetes para um Dicionário Afetivo, da editora Paulas. Depois podem comprar só nas livrarias portuguesas ou nas livrarias online. Em termos de sugestão, há um livro que eu considero fundamental para, não só em termos daquilo que representa para a cultura mundial, mas fundamental até para quem queira perceber de que modo o Miguel de Cervantes inventou o romance e desde logo inventou vários subgéneros dentro do romance. Logo à primeira, aconselho sempre a ler o Dom Quixote de La Mancha, que é o livro fundador deste género literário e que continua até hoje a ser uma forma ímpar de aprender como se escreve e mais do que isso, de que modo um livro pode ao mesmo tempo ser instrutivo e divertido. Acho que tem uma série de dimensões, embora seja o primeiro de todos os romances, continua hoje a ser muitíssimo atual, e eu aconselho muito a que as pessoas regressem a esse romance original.